Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos e esse aqui é o canal O QI de Negócios. Hoje a gente vai falar um pouco sobre renda fixa, algumas características que logo quando a gente vai estudando sobre o assunto, a gente acaba vendo. Pré-fixado e pós-fixado. São nomes que a gente vai escutando logo quando a gente começa a estudar sobre renda fixa. É bastante normal. Eles não são um produto em si, são em características diferentes. Como existem também CDBs que são pré-fixados e pós-fixados, assim também como existe LCIs que são pré-fixados e pós-fixados. E também títulos do Tesouro Direto, que tem pré-fixado e pós-fixado. Tá, mas e aí qual a diferença entre um e o outro? Qual é o melhor? Qual é mais seguro? Qual eu devo escolher? Bom, os investimentos pré-fixados são aqueles que você já sabe qual será o rendimento desde o início da contratação. Como o próprio nome já diz, a rentabilidade ela já é pré-definida logo no início da contratação. E aquilo ali não sofrerá nenhum tipo de alteração externa ou interna depois da contratação do investimento. Na prática, a rentabilidade de um pré-fixado é medida em porcentagem ao ano, entre as taxas de juros que o seu banco ou corretora vai escolher. Por exemplo, caso você vá escolher um CDB e ao escolher um CDB, você vá no seu banco e pergunte-se qual é a opção que tem entre pré-fixado. Aí o seu banco acaba oferecendo uma aplicação de R$ 1.000 em um CDB, que vai render entre 10% ao ano. Ao resgatar esse dinheiro, você já vai saber, antes de resgatar, logo no início da aplicação, que você vai receber R$ 1.100, que são os 10% acrescentado depois desses 12 meses. Em uma aplicação pré-fixada, não importa o que esteja acontecendo ou no país ou na instituição financeira. Já está definido que você vai receber X% ao ano. Não importa o que aconteça, o seu investimento não irá sofrer nenhum tipo de alteração. Já os investimentos pós-fixados são aqueles que a gente não sabe mais ou menos qual será o nosso rendimento, pois o rendimento pode mudar dependendo do que esteja acontecendo na economia e no nosso país. A rentabilidade de um pós-fixado é medida pelo indexador externo, então geralmente você só irá saber o quanto irá receber logo no final, quando você irá resgatar o investimento. Bom, os indexadores mais comuns que a gente pode conhecer logo quando a gente começa a estudar sobre renda fixa são o CDI, a Selic e o IPCA. Na prática, a rentabilidade de um pós-fixado é medida pelo X% do que seja do CDI, ou então do Selic, ou então do IPCA, IGPM mais a taxa de juros e assim por diante. Quando você vê um investimento, por exemplo, de um CDB que rende 105% ao ano, ou então de um IPCA mais a porcentagem de juros, isso significa que eles são pós-fixados. Nas aplicações em pós-fixado, o seu investimento vai variar durante todo o período. Como ela está vinculada a um indexador externo, isso indica que vai depender de muito como vai estar a nossa situação econômica do país. Por conta se estiver bem ou não, vai variar muito. Mas aqui vai uma dica: se o seu investimento está junto com o IPCA mais a taxa de juros, isso significa que você não vai estar perdendo para a inflação. Isso já é bastante gratificante. Tá, Marcos, tu já explicou qual a diferença entre um e o outro. Qual é melhor para mim? Eu fiquei interessado. E logo de início eu tenho que falar para vocês que não existe uma regra definida para dizer qual é o melhor investimento. Isso vai depender muito de você e sobre a situação financeira que você está no momento. Eu posso dizer aqui para vocês que investir em ações é melhor do que investir em renda fixa, mas nada muda entre um e o outro. Tá, mas aqui vai um hack. Se a tendência de juros é cair, como já vem caindo antigamente, né? Agora a gente está subindo de novo, mas se a tendência dos juros é cair, é melhor você investir em um pré-fixado, por conta de você não estar perdendo tanto nessa situação de queda de juros. Por outro lado, se a queda de juros for tão clara assim como a gente acaba achando, muitas das vezes os bancos ou corretoras não vão oferecer uma taxa muito atrativa em si, porque eles sabem também que a situação não vai estar tão atrativa assim. Se o futuro é incerto, investir em pós-fixado acaba sendo melhor, pois em caso de inflação alta, o cupom tende a aumentar também a taxa de juros para conseguir abater a inflação. Isso acaba sendo melhor para um investidor em pós-fixada, pois o dinheiro dele tende a subir também ao decorrer disso. Em caso em situação de segurança, investir em pós-fixados acaba sendo uma melhor opção, por conta de se acontecer algum desequilíbrio na economia,
você não vai estar perdendo tanto se você tiver investido em um pré-fixado. O pré-fixado acaba sendo uma maneira muito especulativa, vai depender de diversos fatores. Caso isso ocorra, para você em si acertar. Caso não ocorra, você vai acabar perdendo dinheiro. Já para o investidor conservador, isso significa assumir muitos riscos, que são algo que eles não costumam muito optar. E uma questão de investimento em pré-fixado acaba muitas das vezes não sendo muito atrativa a questão de rendimentos. Então, por uma questão de segurança, o pós-fixado acaba sendo uma melhor opção. Afinal, ninguém tem uma bola de cristal para saber se a taxa de juros vai subir ou não, né? Tá, gostei desse negócio, mas aí qual eu devo escolher? Fiquei interessado sobre o assunto aí, de pós-fixado e pré-fixado. Então, jovem, se você opta pela questão de segurança e conservadora, o pós-fixado acaba sendo uma melhor opção para você. É a alternativa que principalmente irá proteger você durante as crises. Em momento de calmaria também, você vai conseguir ainda manter a sua mente calma e sã. Já os investimentos pré-fixados exigem uma análise econômica muito séria e muitas das vezes acaba não dando certo. Então, por uma questão de perda e ganho, pós-fixado acaba sendo uma melhor opção. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês até aqui a entender um pouco sobre o assunto, né, de pré-fixado e pós-fixado. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Não esquece de dar um like aqui, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, mande uma mensagem no meu direct lá no Instagram que eu vou estar respondendo você. Muito obrigado e até mais.